1 Pedro, capítulo 1, a gente parte hoje do 17, tá? O som tá bom, gente? Vamos ler 17 ao 21. Eu vou dar uma repassada do princípio, porque é melhor, tá? Vamos lá? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, a santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam embora no presente, por breve tempo, se necessário seja contristado por várias provações. Aqui, ó. Nisso vocês exultam embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, se necessário, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual ocasião ou qual as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas que os anjos desejam contemplar. Agora, 13. Por isso, preparando-se o entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. A partir de agora eu vou mais lento, tá? Que é o texto principal de hoje. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade, grifa na sua mente parcialidade, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata, ouro, que vocês foram resgatados da vida fútil, em algumas traduções, inútil, que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vista ao amor fraternal, não fingido, amem intensamente uns aos outros. Oh, que coisa difícil, né? De coração puro, porque vocês foram regenerados. Outra doutrina aqui, ó, regeneração. Vendo? Várias doutrinas aqui inclusas. Regenerados, não de semente corruptível, mas de semente corruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e é permanente, porque toda a humanidade é como uma erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para... Esta é a palavra do Evangelho. Esta palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Senhor, nós pedimos a Tua graça, que nesse momento nós venhamos a levar cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Livra-nos das preocupações lá de fora, de misturar as coisas, Senhor, que nós possamos estar aqui
de corpo, Pai querido, e alma. Que nós possamos, Deus amado, neste momento, estarmos ligados na Tua palavra, em espírito de oração, falando: Senhor, eu preciso de respostas. Senhor, eu preciso da Tua direção. Fala comigo, não aquilo que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Porque, Deus amado, que o querer ouvir as coisas boas, maravilhosas, todo mundo quer. Mas nós queremos que o Senhor fale conosco aquilo que nós não conseguimos enxergar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, o capítulo 17, versículo 17, melhor dizendo, a gente vai até o 21, acabei lendo mais. Acabei lendo um pouco mais. Ele vai falar, ele vai nos mostrar que Jesus, quando eu falar Espírito aqui para toda a Bíblia, é a mesma coisa, porque a Bíblia é inspirada por ele, tá? O Espírito Santo, na verdade, ele confronta os cristãos a viverem como verdadeiro filho de Deus. Sabe, porque assim, é muito engraçado isso, né? E isso é muito grande hoje na nossa sociedade cristã. Nós queremos o Cristo Salvador, nós queremos o Cristo solucionador de problemas. Ele é isso mesmo, ele está aí para nos ajudar nos momentos mais difíceis, amém? Mas não queremos o Cristo como Senhor. A palavra do Senhor diz isso: mas isso não interessa, não. Eu tenho o quinto evangelho. O meu quinto evangelho é aquele que eu gosto. Sabe o quinto evangelho? O quinto evangelho não fala para você não temer o homem, mas antes temer a Deus, porque temer ao Senhor, né? Ele pode lançar tanto a carne quanto o espírito no inferno. Que coisa dura, eu não quero ouvir isso. Eu vou fazer o meu quinto evangelho mais palatável. Ok? O quinto evangelho, ele não fala que, sabe, para eu não juntar tesouros na terra. O quinto evangelho diz: é isso? O quinto evangelho, ele não diz que para eu amar meu inimigo, para eu perdoar. Não. O quinto evangelho deixa eu legalzinho. O quinto evangelho não fala assim: reconhece teu erro perante teu irmão que você errou. O quinto evangelho manda tu pular fora e viver tua vida, continuar no erro. E está todo mundo bem. Não, o quinto evangelho deixa a coisa certa. Mas os evangelhos não falam isso. O evangelho diz para você perdoar o inimigo 70 vezes 7. O quinto evangelho diz para você confessar os teus pecados. O quinto evangelho diz para você não dar oferta aqui, se você estiver com raiva de alguém, tiver problema com alguém, não dá, vai resolver teu problema com teu irmão. O quinto evangelho não fala isso. O quinto evangelho é uma maravilha. Então a gente cria o quinto evangelho, não é verdade? O evangelho das preferências pessoais, o evangelho subjetivo. E todo mundo gosta do quinto evangelho. Mas os primeiros 4 às vezes ficam de fora, não é verdade? Não é verdade? O quinto evangelho é o preferido. Então, gente, ele diz para a gente vivermos como verdadeiros filhos de Deus. Porque tem gente que não vive como filho de Deus, parece mais o filho do diabo. Pastor, o que é isso? Está falando que há pessoas dentro da igreja que vai para o culto e é filho do diabo? Exatamente, inclusive o teu mestre Docinho falou a mesma coisa dos judeus. Vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Por que vocês são filhos do diabo? Porque vocês fazem as obras do diabo. E se uma pessoa está dentro da igreja praticando as obras do diabo, é filho do diabo. Não é filho de Deus. Mas tem o evangeliquez. Aleluia. Paz do Senhor. Glória a Deus. Evangeliquez. Mas as obras são do pai da mentira. E ele diz para você se tornar filho, igual o filho do seu pai. Aí a pergunta é para cada um, fica com vocês: a quem tem sido o pai de vocês? Essa é a pergunta. É só isso que ele fala. Olha o versículo 17. E se vocês invocam como pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação. Nós vamos trabalhar esse texto. Filho do diabo pratica as obras do diabo. Mentira, certo? Hipocrisia, esperteza, certo? Arrogância, egocentrismo, individualismo. Isso é obra do diabo. Aí está pensando que está fazendo as obras do pai, está fazendo a obra do pai. Não, o pai não é mentira.
Não é isso? Então ele diz para que vocês sejam filhos, vivam como filhos do Pai, filhos de Deus. O Senhor já havia ensinado este princípio em Tiago 2, 1, 9, sobre a parcialidade. Ele diz: entra alguém na igreja, você pega a pessoa que está ali, bota lá no fundo da igreja, ou manda sentar no estrado dos teus pés. Você está tendo parcialidade. Então, quando Deus diz para a gente não fazer alguma coisa, é porque Ele é infinitamente perfeito naquilo. Ele não julga sem parcialidade. Então, isso é muito maravilhoso, trabalhar a questão da parcialidade, porque a gente acha o seguinte: somos filhos de Deus, se a gente aprontar, está tudo certo. Não, Deus disciplina quem ama. As pessoas não têm temor de Deus, enquanto não entra o temor de Deus, elas continuam aprontando, né? A palavra do Senhor vai lá e faz a lista: olha, não entrarão no céu os beberrões, os maldizentes. O que é um maldizente? Fala mal dos outros, mas é o que mais tem. Hoje, conversando com a minha esposa, ela falou: Miguel, sabe por que a fofoca é tão gostosa? Porque ela libera serotonina no teu cérebro. A serotonina, ela é um hormônio, dopamina, perdão. Serotonina é depois que você realiza. A dopamina, você precisa, às vezes você quer comprar uma televisão, a dopamina é liberada, e você vai comprar a televisão, depois ela senta, você fica de boa, nem liga tanto, né? Às vezes uma viagem, ela é totalmente esperada, chega lá na casa, é a mesma coisa sempre, está tudo certo. Mas a viagem, o meio foi maravilhoso. Então libera a dopamina. Você quando tu conhece alguém novo, a dopamina vai lá no teto, tu passa pelo problema, por cima dos problemas da pessoa, você quer ver, você faz um sacrifício, você quer estar lá, você vai até mancando contra a pessoa. Não é verdade? Dopamina liberada. E a fofoca, a droga também libera dopamina, te vicia. E a dopamina vicia a gente. É por isso que as pessoas que são fofoqueiras, elas têm dopamina e são viciadas. São viciadas. Se elas não falarem mal de alguém, elas não conseguem ter alegria. Elas precisam falar mal de alguém. É a dopamina que foi liberada. E toda vez que ela fala de alguém, ela... que bom. Sente nem culpa. Está entendendo qual é o problema? Quando você ganha dinheiro, a pessoa tem dinheiro pra caramba, ela não consegue parar e falar: não, aqui já deu para mim, já deu para meus netos. Ela não consegue. Por quê? Porque ela precisa da dopamina. Ela precisa da dopamina. Aliás, precisa da dopamina. A dopamina está fazendo ela fazer isso. Fazer isso, não é redundância. Está motivando, ela não quer, ela não consegue parar. É o vício, é o vício. Então, isso é muito complicado, gente, porque para dar um basta nisso, só o arrependimento genuíno e o choro. E Deus nos disciplina. Eu tenho temor de Deus, gente. Não ferre com a vida de ninguém dentro da igreja, porque Deus vai cobrar. Deus cobra. Quando eu entendi isso, lá em 2010, com a situação, eu entendi isso. Gente, se alguém tocar um filho de Deus, entrega a justiça, que a mim pertence a vingança. Não faça nada, não fale nada, deixa na mão de Deus, tu vai ver o que vai acontecer. A gente quer resolver o problema na marra, né? Quer ir lá tirar satisfação, brigando, pitbull. Graças a Deus eu aprendi: Senhor, está nas tuas mãos. Não é que eu desejo mal de ninguém, não, mas se eu julgo, a minha oração é que eles se arrependam, ou ela. Isso foi muitas vezes, gente. Teve uma história que Deus falou no meu coração: não faça nada, eu vou fazer. Não foi assim com essas palavras, na verdade. Na hora que eu decidi não fazer mais nada, eu levantei e Deus falou assim: vou usar tal pessoa para trabalhar na vida dessa. E Deus usou a pessoa, mas eu pensei que de repente a pessoa tinha caráter, ia falar, né? Mas não, Deus usou de outra maneira. E esse texto, lá em Isaías 54, né, a gente começou essa obra aqui, Isaías 54, quando Deus falou: canta alegremente, ó estéril, né? Já vimos esse texto várias vezes, né? Tu que não deste luz, Isaías 54. Só que no final de Isaías 54, eu gosto muito desse texto, e depois eu comecei a entender ele com o passar da caminhada. Isaías 54, no finalzinho, ele diz assim, ó: nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda língua que quiser acusá-lo em juízo. Esta é a herança dos servos
do Senhor e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Cara, eu entendi isso. A partir daí eu falei, não, Senhor, qualquer língua que se levantar, está nas tuas mãos. Trabalha. Eu não sei o que Deus, como Deus vai fazer, mas eu não boto a mão. Não boto a mão. E no final eu vejo, caramba. E isso não é para mim, não, é para você. Se alguém for injusto com você, seja irmão, porque Deus ele não tem parcialidade. Se você for injusto com alguém, Deus também vai tratar contigo. Se você não se arrepender, se você não pedir perdão. Você está pensando que Davi ficou 9 meses achando que Deus tinha esquecido. Chegou uma hora, toque, toque. Quem é? Natan. Uma hora bate na porta. Sabe o que Deus esquece? Deus não esquece não. Ele só esquece quando a gente se arrepende, quando a gente confessa os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Agora tu faz, apronta, magoa, irmão, dá volta, fica devendo. Pô, está pensando que Deus esquece as coisas? Você está pensando que Deus esquece as coisas? Deus conhece o nosso coração. Então Ele nos chamou para ser santo, separado e justo. Entendeu para entender? Tema o Senhor, porque Ele não é imparcial. Tema o Senhor. Até as paixões que as pessoas são entregues é disciplina de Deus. Deus entrega as paixões. Eu conheci uma irmã que eu sentava com ela, eu falava aqui nessa igreja, não faz isso, vem para o culto. Ah, meu marido não tem tempo, eu tenho que... Vem para o culto. Ah, mas eu tenho que viajar, eu tenho que curtir. Vem para o culto, 2 meses. O que aconteceu? O marido conheceu uma bela amante da namorada e deu ruim. O cara enfraqueceu, ela sem sabedoria. O cara conheceu uma bela dona. Uma bela dona. E quantas vezes eu falei que não faz isso. Teu marido um dia está trabalhando demais, não tem condições de estar na igreja. O dia que você tem que ser. Vem na quarta, você está sempre vem na quarta. São coisas que a gente, como pastor, o Senhor nos dá a visão, não é para você vir criticar, achar. A gente está falando por amor. Porque, na verdade, gente, eu tenho 2 bênçãos dentro de casa, minha filha mais velha já está criada, ela já toma as decisões dela. Mas eu tenho 2 crianças ainda, crianças não, adolescentes em casa, que eu tenho que me preocupar. Se eu me preocupo com você, não é porque eu tenho o maior prazer em ter prazer, porque eu tenho essa responsabilidade. A alma de vocês vai ser cobrada da minha mão. Então, se vocês não se submetem ao pastoreio, eu entrego a Deus a você. E penso que eu procuro ser bem sensato nas minhas falas. E bíblico. Né? E bíblico. Agora, se não ler Bíblia, eu acho que eu estou sendo sensato. Né? Vamos lá? E ele continua. Em Romanos 2, 9 e 11, ele deixa claro que não há parcialidade entre o povo eleito, né, judeu, e nem com o grego, nem entre escravo, nem senhor, em Efésios 6,9. Em Efésios 6,9 ele diz assim: e vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles quanto de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Então, se for o servo, né, injusto, e se for o Senhor injusto, Deus trata. Então, essa concepção, se o temor de Deus não entrar no teu coração, meu amigo, eu não sei mais o que tem. E a gente vai entender o que é o temor de Deus. Isso inclui eu e você, se formos injustos um com o outro. Iremos ser corrigidos pelo Pai, porque Ele diz: a mim pertence a vingança. Você vê Israel, povo eleito, escolhido, menina dos olhos do Senhor. Quantas vezes Deus desceu a riba naquele povo? Quantas vezes? Deus disciplina quem? Então, anda na linha, porque ser amado por Deus não é nem como muitos pais fazem aí, presente, sim. Não.
Às vezes tem não, às vezes tem sim, às vezes tem não. O Espírito Santo mostra tanto a eles quanto a nós que devemos viver como peregrinos com temor ao Pai. Lá na parte B do 17, né? Deixa eu voltar aqui para Pedro. A parte B de 17, ele vai falar isso. Vivam como peregrinos. A gente se agarra muito às coisas desse mundo, gente. É isso que o Senhor muitas vezes permite a luta, a perseguição, até a desilusão e a frustração com a própria vida, para você não se agarrar, porque os nossos tentáculos se agarram. É meu, é meu, é meu, é meu. Gente, é bem complicado. Vamos caminhar. Então vamos lá. Temor não é medo, temor é respeito ao divino do amor a Deus. Temor é reverência. Temor não é medo. Ai, eu tenho medo de Deus. Não, temor é respeito. Eu falo para meus filhos, não quero que vocês tenham medo de mim, quero que vocês me respeitem. Medo é aquela pessoa bruta, é aquela pessoa que as pessoas não querem ficar perto, que de repente pode dar um tapa, pode sair para gritar, estressado. Respeito. É muito mais difícil conquistar respeito do que impetrar medo. É ou não é? Com respeito. Deus quer que a gente o respeite como filho, andar na palavra dele. Se ele diz perdoa o teu irmão, eu não quero saber se eu não concordo, se é injusto. Perdoa. Talvez eu não possa mais caminhar junto, né? O irmão não queira mais caminhar junto, mas o teu coração está livre. Mas a gente não aceita. Como filhos desobedientes, nós andamos com Deus. Desobediente. Precisa ainda passar pelas chineladas do céu. Tem que levar a chinelada. Não aprende. Tem gente que aprende rápido, né? Eu conheço uns irmãos aqui que aprende rápido. Deus já vai abrindo as portas, porque aprende rápido. Outro não, é chinelada. Tem que aprender, tem que tomar muita chinelada ainda. Tema o Senhor. Quantas coisas você perde, gente. Tem gente que já era para estar lá fazendo coisas, ainda está nas aulinhas de inglês. Porque é filho rebelde. Rebelde não vou chamar rebelde que não é filho. Mas desobediente. Eu já vi Deus fechar portas de emprego, portas de cursos, portas de coisas que as pessoas queriam porque era a disciplina dele. Não seja desobediente. Deus não trata com parcialidade ninguém. Tem gente que aprende rápido, a gente voa os seus objetivos que glorificam a Deus. Outros, 40 anos no deserto. Eu já passamos por aqui, não, vou passar de novo. Aí já andou aqui, não, já. Eu acho que já passei por aqui 10 vezes. É o deserto. Era para ser 3 meses, virou 40 anos. Tem gente que é assim, já vai ter saído, matado, porque é desobediente. Já vai ter saído. E continua. Nós, nos próximos versículos, 18 a 21, nos é apresentado um breve resumo da fé cristã, a doutrina da redenção, a revelação e a ressurreição de Cristo. Vamos ler lá no versículo 18? Olha lá. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata, ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Bem? Então nós vemos aqui, a doutrina da redenção, lá no 18. Vamos comigo no 18. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados da vida inútil. Essa palavra resgate é redenção, porque redenção é resgate. A ideia é, você estava no mercado de escravo, fazendo o que dava na tua cabeça, seguindo os impulsos da tua natureza humana, né? Vivendo como sem Deus no mundo. Você é o seu próprio Deus. Você é escravo do pecado. O Senhor foi lá no mercado de escravo e te comprou. Ele te resgatou daquele mercado.
E com o quê? Com ouro ou com prata? Com sangue. Você fazia o que dava na tua cabeça. Você era escravo, gente. Escravo. Essa escravidão é a pior que tem, porque é dela que advém o restante. A escravidão do pecado. Ele te comprou lá e te trouxe. Essa é a redenção. Esse é o resgate. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos. É a revelação de Cristo. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi revelado no tempo oportuno. Ele foi revelado por Deus a nós. Cristo não é um parênteses de Deus. Cristo está profetizado já na palavra de Deus, lá no início. A mulher dará à luz a um filho, e a serpente, não é isso? A serpente vai pisar o calcanhar, mas ele vai fazer o quê? Esmagar a cabeça. Lá já estava. Todo que vem depois, a nação pré-diluviano, pós-diluviano, Moisés, né? Levando o povo ali para sair do Egito, Jacó um pouquinho antes, dando início às 12 tribos, tudo isso daí eles estão com essa promessa lá, sendo salvos pela fé no Cristo que viria. Nós somos salvos pela fé no Cristo que já veio. Só que a gente tem a revelação completa dele. A revelação foi progressiva. A gente tem tudo aqui, gente. Isso aqui, ó, isso aqui tá. Sabe como é que a gente lê isso aqui? Como é que o povo lê isso aqui? Estou me sentindo mal, Deus fala comigo. Vai, o que tem que fazer, faz logo. Não sei que era pastor, não. Vai. Aí, quando não cai a boa, eu não fecho a Bíblia. Tem que cair a boa. Não é assim, gente. Pega um livro da Bíblia, estuda, pede para Deus falar, entende o contexto que está sendo escrito, para quem está sendo escrito, o que está acontecendo. Isso é horóscopo de crente. Então, assim, a qualidade, a vida espiritual das pessoas, a gente fala do crente BGE, 45 milhões de crente BGE. Se bater 3 milhões de crentes genuínos, meu irmão, dá muito. É tudo IBGE, está na estatística só. Triste isso. Triste isso. E aí, nós temos aqui a doutrina da revelação, vamos continuar. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória. Jesus foi ressuscitado para onde? Dentro dos mortos. Ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Deus mostra, quando ele ressuscita, Deus diz assim: eu aceitei o sacrifício dele. Porque se ele não ressuscita, a palavra de Deus não se cumpre, não é verdade? Porque lá no Salmo está dizendo que ele não veria corrupção. Atos vai repetir isso. Se ele fica e não volta, a palavra de Deus não se cumpre. Porque a palavra de Deus dizia que ele não poderia ver a corrupção, a putrefação. E mais, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. A ressurreição, Janaína, é o ponto central da fé cristã. O cristianismo não fica de pé, ou cai com esse ponto, a ressurreição. Porque se você provar que encontraram o corpo de Cristo em algum lugar, e ele não ressuscitou, acabou o cristianismo. Se você vê o filme daquele Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel, você vai ver que ele sai em busca de destruir o quê? A ressurreição de Cristo. Ele não quer saber desse Jonas, ele não quer saber do Mar Vermelho, ele quer saber da ressurreição de Cristo. E ele sai para provar que a ressurreição não existiu. Porque se não existiu, acabou. Olha a centralidade da ressurreição.
e ele não consegue provar, e ele se entrega a Cristo, e ele se torna cristão, escreve em defesa da fé, em defesa de Cristo. Outro, Lew Wallace, 1880. Lew Wallace faz uma aposta com um amigo, né? E diz, vai lá e escreve um livro provando que Cristo não ressuscitou. Ele aceita a aposta e começa a fazer pesquisa em tudo que é lado. No final ele começa a ler a Bíblia, se converte, entrega a vida a Cristo e escreve Ben-Hur, que é um filme Ben-Hur. Ele não conseguiu destruir. Você entende isso? A ressurreição é central. Na apologética a gente fala assim, se Cristo não tivesse ressuscitado, os apóstolos não morreriam por Cristo. Por quê? Porque ninguém morre por uma mentira. Ah, mas foi uma alucinação. Não existe uma alucinação coletiva. A alucinação é individual. Se Cristo não tivesse ressuscitado, os romanos pegariam o corpo, eles tinham poder e jogariam na praça. Mentira de vocês aí. Entendeu? Então a ressurreição é central. É sine qua non. Isso é importantíssimo você saber e ter certeza que Cristo voltou do morte. Porque quando você morrer, no abrir e fechar de olhos, você vai estar junto com Ele. É promessa dele. Então, se você não tem a base na ressurreição, Ele é as primícias. E nós vemos depois. Vamos ver depois. Ele foi o primeiro que ressuscitou para garantir que a gente também vai. Ainda que morra, viverá. E a prova foi que ele voltou. Ah, mas eu duvido. Dídimo também duvidou. Tomé, toca aqui, toca ali. Bem-aventurado. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Está registrado ali para isso. Ok? Então isso é sine qua non. Israel, ele experimenta, né, o resgate. A gente voltando aqui à doutrina do resgate, ele experimenta o resgate do Egito. Ele foi resgatado, redimido do Egito. A redenção é muito mais profunda, mas eu estou passando aqui para não virar um estudo bíblico. No Novo Testamento lemos que nós fomos resgatados da maldição da lei e purificados, libertos do pecado. Você consegue parar para você ver como você... Eu, por exemplo, eu não conseguia... Cara, acho que cada um vai saber o seu. O que te aprisionava naquela época, antes de você conhecer Cristo? Você não conseguia deixar de fazer. Uns eram mentirosos, outros eram adúlteros, outros eram pornográficos. Não é isso? Nós fomos resgatados do império do pecado, das trevas. E nós fomos libertos por Ele. Libertos da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Tito 2,14, Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Qual foi? Olha só, isso aqui diz a finalidade da conversão. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir, resgatar, redimir de toda iniquidade, do pecado e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. As obras que ele preparou para que nós andássemos, né, diz Efésios. No versículo 18, ele diz, ainda fala do modo de vida fútil dos que os pais legaram. Vamos lá. Não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida fútil ou inútil que seus pais nos legaram. Aqui a gente tem problema, né? A gente tem três opções. A primeira opção, ele está se referindo aos judeus que está lá no meio. Primeira opção. Porque, vocês se lembram que Jesus lá em Marcos 7, 5 a 13, ele diz assim, vocês seguem a tradição de vocês e não a palavra? Você lembra disso? Vocês estão andando conforme a tradição. Pode ser essa interpretação? Pode. Ele está criticando a vida fútil que eles estão vivendo, legada pelos pais. Essa é a primeira opção. A segunda opção, ele pode estar falando com aquele grupo gentil que está ali.
no meio, eram peregrinos, certo? Eles eram pagãos, os leitores dele. Lá em Romanos 1, 21, deixa eu colocar para vocês aqui, por quem quiser abrir, amém. Romanos 1, 21, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Está falando da nação, das nações, do ímpio, do gentio. Ele anda obscurecido. Então ele pode estar falando sim dos gentios que estão lá no meio. Primeira opção, dos judeus que seguem a tradição e não a palavra. Segunda opção, dos gentios que são nulos em seus raciocínios. E terceira opção, pode estar falando dos dois grupos, tanto de judeus quanto de gentios. Eu acho muito mais coerente estar falando dos dois, porque senão ele faria assim: ó, gentios, vocês estão andando na futilidade do seu pensamento. Ó, judeus, vocês estão andando. Ele está falando dos dois grupos que estão misturados ali. E está falando para mim e para você. Certo? Tem muita coisa. Minha mãe era maravilhosa. Minha mãe me ensinou coisas maravilhosas. Pessoa mansa, pessoa amiga. Estava ali toda hora. Lavou muita roupa para fora para me criar. Deixava de comer na casa da patroa para trazer comida para mim. Minha mãe foi maravilhosa. Mas ela me ensinou muitas coisas fúteis. Primeiro, minha mãe falava assim: não confie em ninguém com olho verde. Meu Deus do céu. Tem olho verde, não confia. Banana à noite, mata. Se for d'água, então, com leite. Não é isso? Minha mãe era daquelas que falava assim: prendam suas cabras, porque meu bode está solto. Prenda meus bodes. Porque a gente só quer falar as coisas boas das pessoas, não é verdade? A pessoa morre, parece que todo mundo vira católico, porque quer canonizar a pessoa quando morre. É assim, não é? A pessoa aprontou a vida toda, aí morreu, canoniza. Pô, eu tenho que fazer eu tenho que ter uma amnésia. Então minha mãe, ela me ensinou muita coisa. Minha irmã, então, meu Deus do céu. A irmã tinha uma simpatia por lá, ela me ensinava. Prender namorado. Então o que ele está falando? Esquece as coisas fúteis. Tem pais que ensinam o filho vingança. Tem pai que fala assim: olha, te empurrou, vai lá e toma na marra, mete o pau mesmo, pega um pedaço de pau, arrebenta a cabeça. Não é assim? Tem pai que fala isso. Coisas fúteis, a gente retém o que é bom, foi ensinado. Tem coisas fúteis que nossos pais nos ensinaram, pô, não dá para botar em prática, principalmente em relação à palavra. A palavra vai de frente. Foram maravilhosos, fizeram o melhor que eles queriam, mas a base da vida deles não era as escrituras sagradas. Se não eram as escrituras sagradas, era o coração, e o coração é enganoso, e eles me ensinaram esse engano. Mas teve coisa boa? Porque o ser humano leva a imagem de Deus. Coisa boa. Ainda que corrompida. Mas tem que filtrar. Bem, gente, vamos lá para o 21. Vai terminar em 21. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. 22. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade. Como é que você purifica a alma? Em obediência à verdade. Filhos desobedientes. Tito vai falar do lavar regenerador da palavra de Deus. Gente, o nosso problema como cristão é só um. Nós não lemos a Bíblia em carreirinha, olhando para ela e dizendo assim: eu tenho que melhorar isso aqui, porque é o seguinte, a palavra de Deus diz aqui, por exemplo, para eu não ser maldizente. Aí eu sou maldizente. Aí alguém fala: você é maldizente, você tem que lutar com ele. Aí eu não aceito, brigo com a pessoa. Aí eu nunca mudo, porque se você não assumir que você tem aquele problema, você nunca muda. Você pegou isso aí?
maior bênção, Janaína, a maior bênção na vida do cristão é quando ele fala assim: caramba, eu sou uma pessoa impulsiva, eu preciso pensar antes de agir. Eu sou uma pessoa que estou vivendo pelos instintos, igual o meu cachorrinho. Eu preciso pensar antes de agir, antes de falar. Às vezes eu até levo mais tempo para formular uma ideia, mas é porque eu estou pensando. Eu não sou uma pessoa impulsiva, eu não sou meu cachorrinho. Eu preciso pensar para ver se eu estou falando com as categorias do Evangelho, se isso vai glorificar a Deus, porque eu vou prestar conta de cada palavra que sai da minha boca. É isso que a palavra do Senhor diz? Pelas suas palavras será julgado. Então tenha temor até de abrir a boca. Fala pouco. Eu já estou pregando contra mim aqui, eu falo pra caramba. Mas eu luto, eu choro, o Senhor guarda minha boca. Coloca guarda em minha boca, não é isso que o salmista ora? Coloca guarda em minha boca. A gente fala muito. A gente, primeiro, nunca quer estar errado. Segundo, a gente quer dar pitaco na vida dos outros. Só dê conselho quando a pessoa pedir. Certo? Ou se for um irmão que esteja aberto. A gente quer dar pitaco na vida dos outros. A gente tem solução para tudo, mas o nosso não tem. Já é isso? O nosso não conseguimos. Fala pouco. Seja tardio em falar. Não é isso? Seja rápido no ouvir e tardio em falar. Hoje está tudo embolado aqui. As paradas vertendo todo. Né? Entendeu? Seja tardio. Vocês são vida, cada um aqui tem uma persona, cada um aqui tem um conteúdo, um capital cultural, cada um aqui tem sua visão de mundo, que ela seja igual à nossa, a visão do mundo cristã, a cosmovisão cristã. Mas vocês conseguem julgar as coisas, vocês são inteligentes, Deus dotou cada um de vocês de raciocínio. Não existe ninguém burro, existe gente que não exercitou, né, a capacidade de estudar, de ler, de interpretar, não foi... Mas burro não é. Eu conheço muita gente que não tem a 4ª série, é muito mais sábio de gente que tem faculdade. Eu estou falando para você. Eu conheci 2 mulheres na minha vida que eram, na minha vida não, né? Nessa caminhada, 2 mulheres que não tinham instruções, pararam de estudar na 6ª série, mas que mulheres sábias? Que mulheres sábias? Eu conheço homens que não têm nem o ensino fundamental e são super sábios, inteligentes, pegam as coisas rápido. Aí pega um cara lá, não sabe nada. Aqui nas aulas de quarta-feira é muito bom isso, né? Porque a gente vê dificuldade. Tinha uns 3 aqui que mal tinham ensino médio e ensino fundamental, pegavam rápido. O cara formado não conseguia fazer a aula de homilética. Quem se lembra dessa aula de homilética? Não conseguia. Eu falava para o cara assim: cara, você não tem nem a 6ª série, você é uma pessoa hiper inteligente, imagine se você tivesse estudado. Deus nos dotou de graça, a razão, a gente consegue fazer julgamento. Alguém rasga dinheiro aqui? Então você julga. Não consigo ver ninguém rasgando dinheiro, não é verdade? Se rasgar dinheiro, aí eu já... Então, você tem potencial. Agora, se você não tiver a mãe, fica difícil. Meus alunos aqui de quarta-feira, quem que é a mãe? Ah, não. O que é a mãe? Vocês não anotam, não? Dona Rita anota. O que é a mãe, gente? M de motivação, de motivo. Quando você tem motivo para fazer uma coisa, você tem motivação. Então você precisa descobrir o motivo. Eu tenho que aprender a Bíblia para eu não ser um tolo. Então eu vou me dedicar. Eu vou para a escola bíblica dos irmãos às 9 horas da manhã. Eu vou pedir meu esposo, vou pedir minha esposa que conhece mais para me ensinar. Eu vou pedir meu pastor para ir lá em casa uma vez por semana para me discipular. Você só não cresce se você não quer. Pastor você tem, nunca vai reclamar disso.
Aliás, todo mundo que sai da igreja e vai para outro local, às vezes a gente reclama disso, né? Porque não é mais a empada da azeitona da empada. Esquece, hoje os fios estão trocados. Então, pastor, vou ser lá, né? Quem foi aquele puritano que ia na casa das pessoas discipulando? Esqueci o nome dele, muito famoso. Então você vai lá, eu vou lá, eu tenho um paciente na sua casa, a gente vai estudar junto. Tem escola bíblica aqui, tem quarta-feira, mas eu preciso da mãe. Motivação. E o A da mãe? Atenção. Você precisa estar motivado e dar atenção àquilo, priorizar aquilo. Sabe, para não, eu preciso crescer, isso tem que ser prioridade na minha vida, dar atenção. E o a gente vai descobrir junto uma estratégia para você aprender. Qual é o melhor método para você aprender? A repetição, tudo junto, sabe? Vídeo, leitura, pergunta, é que a gente vai descobrir a maneira de você aprender. Então, sem mãe não dá. Sem mãe não dá. Ninguém é burro. Se alguém te chamar de burro, chama você que é burro, você não sabe que não existe burro. Então, nós precisamos na vida para tudo da mãe. Se não tiver mãe, você começa e não termina. Uma coisa que eu fiz no meu dicionário foi registrar a palavra desistência. Quando eu entrei no ministério, eu falei assim: não desisto. E quanto mais os anos foram vindo, 10 anos agora que eu vou desistir, não. Aí vinha aquela tijolada no meio da orelha aqui, que sangra até não parar. Eu não desisto. Casamento, problema, eu não desisto, vamos solucionar. O irmãozinho é difícil, eu não desisto dele, a não ser se ele desistir de mim. Desistir de mim não posso fazer nada, mas eu não desisto. A palavra desistir para mim não tem no dicionário. Mas não tem mesmo. Tudo que eu demoro a entrar numa coisa, mas quando eu entro eu vou até o final, com o joelho quebrado, doendo, mancando, machucado, sangrando, mas eu termino a missão. Desistemos fracos no Senhor. Não tem opção de desistir. Não tem opção, não tem opção. Se eu estou com vontade de desistir, é porque tem alguma coisa que eu preciso trabalhar aqui dentro de mim. Ter mais vida com Deus, leitura, mais oração, tem que chorar para pedir força ao Senhor, reavivar novamente. Não é opção desistir. Eu respeito quem desiste. Estou aqui para estender a mão, mas vou falar como Cristo falou. Ó homem de pequena fé. Ó mulher de pequena fé. Eu não desisto, até porque igreja é igual casamento. Você tem problema com a tua esposa ou com o teu esposo, qualquer outro que você for ter e largar para ter, vai ter mais problema ainda. Ou vai ter problema legal, vai ter mais administrado, mas não vai deixar de ter problema. Todo mundo tem problema. Então, quando der, vamos segurar. Até porque os problemas que a gente já conhece dos nossos cônjuges, a gente já sabe que tem. Dá pra gente, não, aqui eu não vou pisar não, esse negócio é, se eu deixar o sapato na sala, vai falar pra caramba, então não deixa o sapato na sala. A gente vai esquecer, às vezes vai ter que tomar chulepeda mesmo. Mas não deixa o sapato na sala. Então a gente vai mitigando os problemas. É assim? Mas e se eu mudar até descobrir todos os problemas do outro, meu Deus do céu. Aí eu desculpo o psicopata, o pedófilo, desculpo, depois vai dar. Quando a pessoa casou rápido aí, a pessoa na maravilha nos primeiros 3 meses. Depois descobriu o quê? Que a pessoa era doida, psicopata. Por quê? Não deu tempo de conhecer. Agora, meu irmão, abana o garrafão. Vamos orar em nome de Jesus.